todos muito bem-vindas, queridos amigos e irmãos, ao Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, esta casa de caridade que você pode acompanhar através das redes sociais, as atividades diárias que temos aqui no Frei Anselmo, pelo Facebook e também as palestras pelo YouTube. E hoje, antes de iniciarmos o tema, vamos nos tornando mais introspectivos, elevando o pensamento ao Pai, procurando esquecer tudo que nos ocupou até este momento e vamos endereçando nossos votos ao Pai Divino. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. E assim, meus queridos, os espíritos mais aquecidos, vamos procurar nos ater agora ao tema de hoje, desta bela bibliografia tão esclarecedora, Vinha de Luz, de Emmanuel, capítulo 95. Procuremos. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Paulo, Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Todas as sentenças evangélicas permanecem assinaladas de beleza e sabedoria ocultas. Indispensável meditar, estabelecer comparações no silêncio e examinar experiências diárias para descobri-las. Aquele gesto de Onesíforo, buscando o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, com muito cuidado na vida cosmopolita de Roma, representa ensinamento sobremaneira expressivo. A anotação de Paulo designa a ocorrência comum. Entretanto, o aprendiz aplicado ultrapassa a letra para recolher a lição. Quantos amigos de Jesus e de seus seguidores diretos lhes aguardam a visita, ansiosos e impacientes? Quantos se fixam imóveis nas atitudes inferiores, reclamando providências que não fizeram por merecer? Há crentes presunçosos que procuram impor-se aos desígnios divinos, formulando exigências ao céu em espinhosas bases de ingratidão e atrevimento. Outros se lamentam amargurados, quais voluntariosas criancinhas, porque o mestre não lhes satisfez os desejos absurdos e inconvenientes. Raros os aprendizes que refletem nos serviços imensos do Cristo. Estaria Jesus vagueante e desocupado na vida superior? Respirariam seus colaboradores diretos, cristalizados na ociosidade beatífica? Imprescindível é meditar na magnitude do trabalho e da responsabilidade dos obreiros divinos. Lembremo-nos de que se Paulo era um prisioneiro aos olhos do mundo, era já em si mesmo uma luz viva e brilhante na condição de apóstolo que o próprio Jesus glorificara. Não era, ante a visão do Espírito, um encarcerado, e sim um triunfador. Apesar disso, Onesíforo, a fim de vê-lo, foi constrangido a procurá-lo com muito cuidado. Semelhante impositivo ainda é o mesmo nos dias que passam. Para encontrarmos Jesus e aqueles que o servem, faz-se mister
buscá-los zelosamente. Mais uma lição indispensável para o cristão devoto nos dias de hoje, pois ela se refere aos cuidados que devemos ter conosco, com a doutrina e com os outros. Conosco, porque um exame de consciência é sempre necessário quando vamos nos dirigir ao alto. É verdade que todos nós desejamos encontrar o Cristo. Que bom seria estarmos ali, sentados à vontade, respirando aquela aura magnânima de um espírito deste escol. Como seria prazeroso e emocionante estarmos ali, diante da figura do Mestre, bondoso, caridoso e sábio. Quem de nós não queria um momento como este? Afinal de contas, todos nós estamos caminhando em busca, não é? Desta paz no coração que só o Cristo nos oferece e os seus divinos obreiros, como é dito aqui neste texto. Mas um exame de consciência para vermos se, primeiro, nós estamos caminhando de forma correta, caminhando nos nossos propósitos, nos nossos estudos, nas nossas reflexões, meditações, porque é preciso estudar. E se estamos caminhando correto diante da nossa própria vida particular e íntima, como estão os nossos pensamentos e como estão as nossas atitudes no dia a dia, com a família, com o trabalho, com os amigos, com os conhecidos, como estão as nossas emoções, como estão os nossos sentimentos. Este exame de consciência, muito bem lembrado por Santo Agostinho, deve ser diário e constante para o nosso próprio burilamento e o nosso próprio aprimoramento. Feito isto, vamos olhar para fora, para a vida social, para o ambiente em que nos encontramos. Quais ambientes frequentamos? Com quem estamos diariamente? Com quem estamos aos finais de semana? Aonde vamos? Quem ouvimos? Hoje em dia, não é? Muita prática nos vídeos, né? Onde buscamos orientação de algum palestrante, mais conhecido ou menos conhecido, aonde buscamos a nossa força para suportarmos as agruras do dia a dia, porque sofremos uma pressão como nunca antes, pelo menos nessas gerações últimas do dia presente, de hoje, né? Estamos sofrendo grandes desafios. E aonde buscamos força? Na palavra dos amigos, na distração, nos devaneios ou na verdade? Aonde buscamos a nossa própria fonte de luz, a nossa vinha de luz para nos sustentarmos nos dias de hoje? Será que nós nos perdemos em lamentação? Será que nós nos perdemos em conversas inúteis com colegas, com conhecidos? Será que procuramos só uma distração para não termos que pensar nos problemas? Então, quais ambientes e com quem estamos nesses tempos? E dependendo da onde vamos buscar estas fontes de luz, podemos sim estar correndo grande risco. Assim como Onesíforo corria risco, porque nesta época cristãos eram perseguidos e eram encarcerados e eram até mortos. Hoje, tudo isso está de forma velada. Hoje podemos nos encarcerar nos descaminhos,
promovidos por nós mesmos, promovidos pela nossa falta de atenção? Será que estamos frequentando algum local idôneo para recebermos esta fonte de sabedoria? Será que estamos ouvindo pessoas idôneas que têm a verdade na sua palavra ou que estão apenas dizendo outra coisa usando palavras de verdade? Aonde buscamos estas fontes? Será que o nosso coração está aberto ou está cheio de preconceito para recebermos estas verdades, estes ensinamentos tão puros que vieram do alto para nos mostrar o caminho? Como ele mesmo dizia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, será que nós estamos com as intenções verdadeiras de queremos nos melhorar? Porque nós podemos, é muito fácil nos perdermos e nos deixarmos ser encarcerados na nossa própria pequenez. Porque às vezes o nosso propósito é de nos exibirmos, às vezes o nosso propósito é de levarmos vantagem, às vezes o nosso propósito é de obtermos bens ou bênçãos para nós mesmos. E às vezes os nossos interesses não são espirituais. Às vezes os nossos interesses são materiais. Mas até o alimento do dia a dia nós podemos buscar também pedindo através das nossas orações. Mas o nosso coração tem que estar puro. Então percebam o conjunto de perigos que nós corremos. Primeiro conosco mesmos, examinando os nossos verdadeiros propósitos. Depois, vamos tomar cuidado nos caminhos que trilhamos na vida, no mundo. Se somos verdadeiros, se somos corretos, se somos honestos, se somos dignos, se somos honrados, tudo isso está envolvido neste grande conjunto que é a vida. A vida familiar, para os mais jovens a vida escolar, a vida social, quais são os nossos afetos, de quem nós nutrimos confiança, para quem nós oferecemos confiança. Nós somos pessoas fiéis. O que as outras pessoas esperam e o que as outras pessoas falam e pensam sobre nós. Quem são os nossos amigos? Quem são as pessoas às quais nós nos associamos no dia a dia? São pessoas idôneas? São pessoas merecedoras de confiança? São pessoas verdadeiras? E por que estamos buscando estas pessoas? Qual a nossa verdadeira intenção? Porque aí vemos a nossa índole, aquilo que vai no íntimo do ser, dentro do espírito. E nós fazemos disso essa grande missão que é viver, mas viver com verdade. Então, se antes os cristãos eram perseguidos ostensivamente pelos soldados romanos, hoje nós somos perseguidos pelos enganos, que é aquele local onde frequentamos, o propósito daquela pessoa que está ali nos passando o ensinamento. E se as nossas atitudes não são apenas barganhas com o alto, com o divino, para obtermos vantagens. Estes são os aprisionamentos que nós podemos nos fixar. E isso pode nos levar, se nós persistirmos em continuarmos nos enganando, primeiro do que enganando os outros, isso pode levar à morte, sim.
não como antes os cristãos nas arenas, mas a morte do espírito, desperdiçarmos uma vida. E é muito doloroso para quem chega ao final da vida, com a idade bem avançada, ter a sua consciência corrompida por tantos erros e descaminhos que nós trilhamos. Chegamos aos 80, aos 90, aos 100 anos, que hoje já está mais normal. Como estará a nossa consciência lá na frente? Nós fomos verdadeiros com aqueles com os quais convivemos e fomos verdadeiros com o propósito do Cristo? E por que às vezes exigimos a atenção do alto como se fôssemos o próprio escolhido, enquanto que nós nem fazemos esforço para obtermos o que queremos? Porque nada cai do céu sem o nosso próprio esforço, o nosso mérito. Precisamos trabalhar para obtermos. Vamos bater a uma porta para que ela se abra, e outras se abrirão. Agora esperar de braços cruzados, Obtermos a caridade do alto sem que nós tiremos uma moeda dos nossos recursos físicos, financeiros, por que não? Da nossa bondade, o recurso maior, que é do coração, e oferecemos ao outro, que é a síntese da caridade. Se não praticamos nada em propósito do nosso próximo, como podemos exigir um reconhecimento e uma atenção especial? Porque é uma questão de sintonia. Se nós não estamos na sintonia do alto, das vibrações sutis, na hora de precisar de algum conforto diante de alguma aflição moral, como nós podemos exigir se nós estamos sempre numa sintonia diferente, mais baixa, mais inferior? Aí sim parecemos as criancinhas, né? Mimadas. Porque a gente exige atenção sendo que a gente não cumpriu a lição de casa. Então não temos direitos quando nossos deveres não estão em dia. Então não podemos exigir nada e, de preferência, que não precisemos exigir nada. Porque já mostra a nossa própria inferioridade exigir do alto uma atenção especial, sendo que o próprio Cristo, como sempre falam, não tinha um travesseiro para deitar a sua cabeça. Por isso, nós devemos ter muito zelo ao querermos trilhar a senda e a seara do Pai. Porque nós podemos cair em armadilhas o tempo todo e, como diz um velho ditado, só lobos caem em rede de lobos. Se nós deixamos de nos ater aos perigos, nós ficamos sujeitos, apenas por distração, nós ficamos também sujeitos a cair nos perigos. Quantos perigos existem aí na vida de hoje? Quantos perigos, além destes que nós falamos, que esses são quase que subliminares, não é? Nós precisamos ficar bem atentos para sabermos a intenção real daquele, daquele local, daquelas pessoas, quando não de nós mesmos. Sermos coerentes. Será que nós estamos realmente, né, com aquela boa intenção ou não? Então, sempre assim, um exame de consciência primeiro de tudo. Depois, aonde vamos buscar a fonte de informação com relação ao Espírito? Como este livro, como esta bibliografia, Vinhas de Luz. Porque podemos olhar e ler, e ler, e ler, e repetir, e repetir, e repetir, e não deixar entrar dentro de nós uma frase deste livro todo, ou de tantos outros livros que lemos. Às vezes nós nos tornamos doutores da doutrina, doutores da bibliografia tão extensa,
tão vasta e não deixamos uma palavra do que tem em todas as bibliografias que lemos entrarem dentro de nós, achando que aquilo tudo só é para os outros e que nós somos quase que os enviados da mensagem do alto. E aí estamos totalmente comprometidos, se não agirmos sempre com humildade. Então olha quantas virtudes nós precisamos trabalhar para vermos se o nosso propósito é verdadeiro e se nós mesmos não nos colocamos em arapucas, em armadilhas que se apresentam aí no dia a dia. Quase sempre caímos em armadilhas porque as nossas intenções não estavam tão puras assim. Então precisamos sempre prestar atenção, não mais nos soldados romanos hoje, mas nos enganadores partindo de nós mesmos. Porque o pior inimigo somos nós mesmos. Nós podemos fingir e levar este fingimento de propósitos, de aparência inclusive, de verniz, e por dentro ainda não termos trabalhado estas peças dessa engrenagem que somos nós, o Espírito. Estes são os perigos de hoje. Nós mesmos somos os principais perigos diante das nossas escolhas, diante dos nossos propósitos, diante da nossa falta de coerência e por aí vai. Então fiquemos atentos, zelosos, deixemos penetrar. E a única maneira de deixarmos penetrar o ensinamento maior da moral é deixando o orgulho de lado e o egoísmo. Sempre estes dois andando juntos para criarem uma muralha em torno de nós, não deixando penetrar as sutilezas dos ensinamentos. Porque, na verdade, os ensinamentos sublimes são muito simples. E se nós temos muito orgulho, nós desdenhamos desses ensinamentos. Porque nós nos achamos melhores do que eles. Melhores do que aqueles que fizeram tanto esforço e continuam fazendo por nós, trazendo os ensinamentos, nos aconselhando: vá ao local, faça a sua prece, medite, aprenda, faça caridade. Então, deixemos o egoísmo e deixemos o orgulho. E aí sim, nós abrimos as portas da nossa própria redenção. E aí sim, nós estaremos cada vez mais livres dos perigos que se apresentam. Procurar Cristo zelosamente. Procurar Paulo, o maior apóstolo, com todo o zelo. E o texto aqui, ele faz esta passagem, mas a procura verdadeira é do Cristo. Nós nos identificarmos com este Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Então busquemos o Cristo com o coração puro e sejamos zelosos para não cairmos nas tentações, que sempre vêm como prova e como resgate, que nós sempre mantenhamos o espírito vivo, a chama acesa da fé no Pai Maior, através do exemplo do nosso Mestre. Então vamos refletindo, vamos acalmando os nossos corações, deixando penetrar esta verdadeira lição de Paulo, deste livro Vinha de Luz. Procuremos, mas procuremos com verdade de propósito.